Agora, sua característica sempre foi ser sprinter? Foi. Sim e não. Pelo seguinte, Ou você é meio híbrido, assim, meio Não, não. passista sprinter? Ó, essa, Como é que você vê essa, como essa, é que você ca- vê esse leque aí de... esse leque é o seguinte. Na minha visão, eu remetendo ali o início das provas de critério em Goiânia, eu sempre tive um destaque muito grande por conta do sprint. As corridas aqui que eu participava no Brasil, no início e tal e coisa, no âmbito, acho que até geral, até das provas maiores, as provas aqui se definem muito para o sprint. A gente não tem provas de grandes montanhas e tal. Tem as etapas rainhas, mas a maioria das provas com uma boa equipe você consegue desenvolver para um bom sprint. E quando eu estava mais no início da carreira, você não tem uma grande equipe trabalhando, você vai se defendendo ali, se defendendo, e às vezes a corrida vem um pelotão, você faz um sprint. Ou não, ou você está numa fuga, mas mesmo assim tem que defender um sprint de novo, né? Numa fuga, por exemplo. E eu sempre tive essa facilidade de ter uma boa carga explosiva, vamos dizer assim. Por momento eu vou dizer uma boa carga explosiva, que eu vou chegar lá para explicar. E sempre tive esse tipo de treinamento. O Eustáquio sempre me conduziu para um treinamento de sprint, sabendo essa desenvoltura das provas que a gente ia competir e tal. A estratégia, sempre procurei saber. Sempre fui muito fã do Mário Cipollini. Assim, quando começou a ter um acessozinho de VHS, na época ali, sempre procurava as provas que tinham o Mário Cipollini sprintando para ver como é que o cara fazia o sprint dele, aonde que ele arrancava, para saber a distância que era um sprint de verdade. Porque você tem vários tipos de um sprintista de estrada, por exemplo, você tem várias características. Um cara que arranca mais perto, outro mais longe e tal. E varia também com o tipo de treinamento que você quer fazer para isso. Eu sempre fui intitulado como um baita sprintista, que não está errado, assim, não está errado. Realmente eu ganhei praticamente todas as minhas provas no sprint. Ou todas, talvez. Não, uma outra diferente, mas 95% sprint. Um passado tempo, o que acontece? Eu treinava muito mesmo, muito tudo. Muito. O único ponto que eu não era muito forte, que eu não sou muito forte, nunca fui, era a subida. Então, assim, a subida sempre foi uma dificuldade Que é para mim. quase o oposto do sprintista, né? É. Quase. Não, de um sprintista puro é o Uhum. oposto. Tipo, um sprintista puro não passa subida. Inclusive, eu conheci um cubano, foi campeão pan-americano cubano e tal. Não lembro o nome dele aqui agora. O cara é um touro, bicho. Gigante, forte, fazia o quilômetro 1 em 1. Velocista de pista nato. Cara, a explosão do cara era absurda. O cara fazia agachamento com 420 quilos nas costas. Dava tiro lá de 30 segundos com 200 quilos nas costas. Puta forte. A gente saiu um dia pra treinar, tinha um quebra-mola e falou, não passa aí, não posso passar aí. Ele falou. Eu falei, por quê? Eu falei, subida eu não faço. Quebra-mola. Sério, assim, ele falou brincando, Uhum. mas foi um tom brincadeira, mas tão verdade que eu falei, não, então vamos voltar, velho. Tipo, o cara não passa uma subida, mas não tem, se arrancar com o cara daqui ali, bicho, o cara tá lá 3 dias antes de você. Aí, mas não fazia subida. Esse era um cara puro, velocista puro. Ah, que ainda tem essa subdivisão, né? Do velocista puro do sprintista. Mas, voltando aqui o fritar dos ovos, é, eu sempre fui muito intitulado, sprintista, sprintista, sprintista. Realmente defendi várias camisas verdes. Tive campeão de camisa verde de volta de Santa Catarina, campeão de volta do Goiás, camisa verde. Por pontos, volta do Rio de Janeiro, por exemplo, camisa verde. Tenho várias camisas verdes na minha carreira, que é normalmente um sprintista que ganha, com uma pontuação de meta volante, de sprint e tal. E tive sempre essa característica mesmo. E o meu sprint se assemelha muito com
eu pelo menos tentava fazer muito característico, muito parecido com o do Mário Cipollini. Um sprint de longa duração, uma arrancada não muito explosiva. Eu não acho que a minha arrancada seja muito explosiva. Nunca achei que ela fosse uma arrancada muito explosiva. Por alguns momentos ali, os adversários e tal, uma vez ou outra, a minha arrancada era mais explosiva, mas talvez por um pouco mais de treino. Mas eu nunca considerei minha chegada uma chegada tão explosiva, mas muito forte. Por quê? Eu fazia uma arrancada muito de longe, com uma progressão da velocidade, uma elevação da velocidade em força. Eu sempre treinei com grande distância para a meta da chegada. Então, assim, enquanto os caras estavam sprintando para 150 metros, eu estava arrancando com 240. Então, eu começava meu sprint muito mais cedo, para eu terminar em alta velocidade no final. Então, assim, eu conseguia perdurar com uma alta velocidade por um pouco maior de tempo do que um velocista puro. O cara atingiria, por exemplo, 70 por hora de uma vez, eu demoro mais um pouco a atingir os 70 por hora. Dando um exemplo, 70 por hora, mas permaneço por alguns segundos a mais. Me possibilitava ter essa finalização de chegada maior. Você acaba pegando de surpresa esse sprintista puro, né? Peguei Porque muito. Você arranca no momento que o cara, peraí, tá muito cedo ainda. Né? E foi uma estratégia muito usada, assim, tipo, quando eu entrei nas grandes equipes, então, aí que foi o desfecho mesmo, porque... O cara vai querer pular na roda, mas ele não vai dar conta. Pô, pode ficar aí, velho. Tipo assim, não me incomodava tanto um cara tá na minha roda. Um outro adversário, por exemplo, tinha na equipe armada aqui um trem de embalada, tinha Márcio Maia, Robson Grandão, Hernandes Quadrigino, que eu corri com o Hernandes. Eu tinha uns caras para me embalar numa força tremenda, que os caras botavam 50, 60 por hora antes de eu começar a sprintar. Entendi. E por muito tempo, os caras já vinham trazendo o troço, já numa alta velocidade, que o pelotão já estava tão esticado, e eu já estava de eixo já há muito tempo. Eu só precisava arrancar no ponto que eu treinava, que era os 250 metros. Eu arrancava ali, ó. Pá. Então, assim, são estratégias. Óbvio que isso não é tão simples quanto eu falei agora, né? Até parece... No decorrer da prova, que nem você falou, cada prova é uma prova. Parece que é muito simplório, mas teve muito treino também para achar esse ponto também de distância. Treinei muito tempo 300 metros, treinei muito tempo 200 metros, 220 metros. Então, assim, foram vários trechos treinando para várias coisas. Para o mesmo objetivo, mas saber qual era o ponto ideal. E esse trem de embalada, por exemplo, muda tudo, cara. Muda tudo. Você ter 2, 3 companheiros ali que vai botar um negócio igual o Yanine me conduziu, o cara te conduz ali para frente de um pelotão com uma maestria, uma velocidade que você não gasta energia. Fica tudo ali pro final. Então isso faz uma tremenda diferença. E foram passando os anos. Obviamente eu sempre treinei com essa característica. As equipes que eu entrei sempre tive essa condução. Chamaram por causa disso também. De sprint, exatamente. Não estou querendo negar nada disso também, assim, não é um contra-prova disso. Muito pelo contrário, é o que me deu realmente uma... Mas, assim, em termos de velocidade pura, eu nunca me considerei. E um retrato disso aí é bacana que as minhas passagens por todos esses anos dentro, por exemplo, da seleção de pista no velódromo, eu nunca fui para as provas de velocidade pura. Entendi. Por exemplo, prova de 200 metros. Eu até participei de alguns quilômetros. Poucos quilômetros, que é uma prova característica de velocista, por exemplo. Fiz poucos. Quando não tinha quase ninguém correr, eu corria, às vezes, o quilômetro. Mas é uma prova também muito capciosa ali. O quilômetro tem uma lógica muito doida. Mas eu não participava das provas. De vez em quando fazia uma keirin. Mas você morava em Brasília...